Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando os profetas. Todos eles falaram sobre Cristo, o Messias, a sua vinda e a necessidade do seu sofrimento, da sua morte, derramar o seu sangue e ressuscitar e entrar na sua glória e derramar o Espírito Santo, a que se consuma toda a obra de salvação. Porque salvação diante de Deus é tirar alguém do caminho do mal e colocá-lo no caminho da justiça, na luz, na verdade. Porque se estiverdes na luz, como ele na luz está, tereis comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purificará de todo pecado. Então, parafraseando João, nós temos aqui a mensagem de salvação, é andar na luz. Salvação é tirar alguém das trevas. Salvação é tirar alguém do mal, da perdição. Não é simplesmente uma declaração de língua, de boca, de lábios, mas é ação, é obra, é vida, é prática do bem, da vontade de Deus, do que agrada a Deus. Pecado é errar o caminho, é errar a vontade de Deus, é desobedecer a Deus, é fazer o que não agrada a Deus. Isso é pecado, é desobediência à palavra de Deus. E salvação? Salvação é ser levado a andar na presença de Deus, agradando a Deus. Nós entramos pela graça, pela fé. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela fé. Mas essa salvação vai indicar o caminho de adorar a Deus em espírito e em verdade, nascer de novo, ter o conhecimento de Deus, ter um novo coração, ter o Espírito e assim obedecer a Deus. O Espírito Santo, estando habitando em nós, ele nos guia em toda a verdade, ele nos ensina a palavra de Deus e ele nos dá poder para viver, para praticar. Vamos ver isso aqui em Miqueias, agora, o profeta Miqueias, capítulo 3, a partir do versículo 1. E disse eu: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Então Jesus, como Messias, ele já veio trazendo essa mensagem para os judeus, de que eles deveriam ter justiça, ter juízo, andar na verdade, praticando essa justiça, vivendo de acordo com a palavra de Deus. E Jesus vai dizer, então, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, os judeus, a casa de Jacó, os príncipes da casa de Israel, deveriam ter uma vida de justiça, de juízo, de amor ao próximo, que eles não tinham. Então, Jesus veio chamar uma nova nação, pessoas com fé, com o desejo de servir a Deus, andar na luz, andar na justiça, no juízo. O caminho estreito é o caminho do justo. O justo anda, o justo acerta, o justo será batizado com o Espírito Santo para cumprir esse propósito de fé, de obedecer a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que o justo viverá pela fé. Abacuque diz isso, Paulo vai repetir isso. Porque o justo viverá pela fé. Então, essa fé tem que ser acompanhada de obras de justiça. Não é a vós que pertence saber o juízo? Então Jesus veio buscar frutos de justiça, de juízo, do bem, e não encontrou em Israel. Então ele vai estender pelo seu sofrimento, pelo seu sangue, pela graça, ele vai abrir a porta para o gentio. Então entrar junto com o judeu e Jesus encontrar o fruto no gentio. Pela fé, o gentio terá que viver na prática das boas obras, da justiça, conhecimento da vontade de Deus, do juízo de Deus, para dar o fruto, adorar a Deus em espírito e em verdade. O que Deus vem buscar. São esses adoradores que o Pai procura. Então ele agora vai procurar em toda a terra, através do Messias, através do batismo com o Espírito Santo, tanto judeu, quanto grego, quanto romano, quanto de todas as nações, todos os gentios. Versículo 2. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos.
Então veja bem, que a vontade de Deus é que venhamos a conhecer o bem, a praticar o bem, a amar o bem. É isso que agrada a Deus. Quem anda no mal não é abençoado por Deus, não anda na luz, não anda na justiça, não anda na salvação, nem sequer anda pela fé. Andar pela fé é andar na luz, andar na justiça. O justo viverá da fé. Então ele tem que andar como justo pela fé. E Deus está buscando o bem, o fruto, que nós venhamos a praticar o bem, nascer de novo, sair do mal, sair das trevas, sair do reino das trevas, do reino da mentira, do diabo, e vir para o reino do Filho do seu amor, para o reino do bem, o reino da luz, para o reino do amor. Deus é amor, aquele que ama é nascido de Deus. Então o que Deus quer é que nós venhamos a aprender a amar, venhamos a amar sozinho. Jamais conseguiríamos entender o que é amar, praticar, mas batizados com o Espírito Santo nós temos poder para amar, poder para conhecer a vontade de Deus e praticar essa vontade e ensinar, pregando a todas as nações até os confins da terra. Versículo 3. E que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então Jesus encontrou na religião judaica, nos modelos de administração do templo, de exploração do povo, o que está aqui escrito em Miqueias. Miqueias está falando sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e que ele encontraria judeus, sacerdotes, líderes, escribas, fariseus, hipócritas, mentirosos, que comiam a carne do seu povo e lhes arrancais a pele. Então, colocavam fardos pesados sobre o povo, cobrava grandes somas, cobrava dinheiro, extorquia o povo, cobrava muita oferta, cobrava muita coisa e estavam se alimentando das ovelhas, estavam engordando e estavam usurpando, roubando as ovelhas, arrancando a pele e comendo a carne do povo de Deus. Então Deus vai levantar um povo zeloso por boas obras, uma nova nação, junto, judeu, gentio, pessoas de todas as nações, todas as línguas, todos que fossem batizados com o Espírito Santo iriam andar de acordo com a vontade de Deus, iriam aprender a amar, iriam conhecer a Deus, iriam realmente ter poder para obedecer a Deus e ensinar a vontade de Deus. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então aqui está uma palavra para o Messias, uma palavra profética a respeito dos dias do Messias, de rejeição dos líderes de Israel. É o que nós acabamos de ler. Príncipes da casa de Israel, chefes de Jacó, que estavam exercendo a autoridade da casa de Deus, da vontade de Deus, em nome de Deus. Então clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Estão tomando o nome de Deus em vão. Como alguém que está realizando a obra de Deus, mas está fazendo errada. Fizeram mal nas suas obras. Então tem que fazer bem feito. Nós somos chamados para ser batizados com o Espírito Santo para fazer boas obras. Obras de adoração, obras de louvor, obras de socorro, obras de amor, obras de cuidar do órfão, da viúva, coisa que os judeus não estavam fazendo conforme a vontade de Deus. Então Deus não estava se agradando deles. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Jesus toma essa palavra para o seu tempo. É Jesus que vai trazer esse tempo. Então quem vai liderar? Os apóstolos, os discípulos. Vão sair pelo mundo. Vão sair evangelizando os gentios, como Paulo saiu, foi para as nações,
foi para suas viagens missionárias, para esse chamado de quem vai dar fruto, quem vai realizar a obra, quem vai fazer o bem. Nós temos que aprender a fazer o bem. Deus abençoa onde há o bem, onde há o amor, onde há a verdade, onde há a justiça. Onde as coisas são mal feitas, onde há extorsão, onde há opressão, onde há choro, sofrimento, não tem a bênção de Deus. Se estão na mentira, na opressão, nas trevas, não tem a presença de Deus. Se estão nas más obras, não tem a bênção de Deus. Não adianta falar em graça salvadora que não seja acompanhada de luz, de justiça, de verdade e boas obras. A graça foi aquele momento de entrada. Agora tem que perseverar na prática das boas obras, na justiça. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Temos que ofertar, dar esmolas, ajudar os pobres e necessitados. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz. Mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Então, um grande retrato da religião, que durante vários momentos começou a explorar o povo, pedindo mais oferta, mais riqueza, que pagassem mais algum pedágio para entrar no céu, para ter pecado perdoado, para que fizesse uma oração, isso se repetindo constantemente na história. Lá no templo de Jerusalém se fazia isso, se explorava, havia os vendilhões do templo, havia todo um comércio, havia toda uma geração de riqueza para as pessoas que administravam o templo. Eram pessoas que faziam o povo errar na sua interpretação de caminho de salvação, de compra de salvação. Então, mordem com seus dentes, administram mal, tratam mal as pessoas, mentem, fazem o povo errar, e se dão dinheiro a uma boa palavra, se dão dinheiro eles dão perdão, se dão dinheiro eles prometem bênçãos, mas se não dão dinheiro, eles preparam guerra. É o que está escrito aqui no versículo 5 de Miqueias 3. Mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Então já trazem uma palavra contrária, já retiram essa pessoa, às vezes, de um cargo, de uma posição, não aceitam juntos com ele na obra, porque é uma obra do mal, é uma obra errada. Eles fizeram mal nas suas obras, estão administrando mal, entraram errados e estão cada vez mais errados. Entraram pessoas que não deveriam ter entrado, jamais deveriam ter sido aceitas, e as pessoas só estão multiplicando mal. Cada dia uma ideia nova para ganhar mais, para lucrar mais, para explorar mais as pessoas e condenando o humilde, condenando o que nada tem, condenando o pobre e só preparando lugar para o que pode contribuir financeiramente. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Então, toda essa liderança está perdida, dá sinais de profunda ignorância a respeito da sociedade, a respeito do amor ao próximo, tem sofrido derrotas vergonhosas, falam coisas sem sentido, o mundo todo está vendo. Já viam nos judeus, hoje vem grupos chamados cristãos em várias denominações, uma profunda ignorância espiritual. São pessoas que realmente vivem sem visão, sem revelação, sem conhecimento de Deus. Todos estão vendo que são pessoas avarentas, que são pessoas gananciosas, são pessoas totalmente interesseiras, querem apenas beneficiar a si mesmo. O seu Deus é o seu ventre, como diz a palavra de Deus, e estão realmente transtornando a obra de Deus, envergonhando a obra de Deus. É uma noite que estamos vivendo, sem visão, são trevas que dominam esse palco
que dominam essa religião atual, como foi nos dias de Jesus, como havia aquela religião daquela forma. Qual é a solução? O profeta vai trazer para nós. Ele diz: e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Eles tentaram ganhar a eleição, tentaram convencer o mundo. O que ficou claro? A vergonha da ignorância, confusão, ideias totalmente erradas, profundamente sem ciência, sem conhecimento, sem entendimento, não sabiam o que fazer e trouxeram grande vergonha. E os videntes se envergonharão. É uma palavra profética. Aconteceu ali nos dias de Jesus. A liderança toda errou a respeito do Messias, não o conheceram, rejeitaram e passaram vergonha, crucificaram o rei, o príncipe, o Senhor da vida, aquele que veio para salvar, e eles não o conheceram, não o receberam, não o entenderam. Então passaram toda a vergonha e não tiveram resposta de Deus. Mas a solução que Jesus trouxe, que o Messias trouxe, é a mesma para os dias de hoje. Sempre foi. É essa que está aqui no versículo de número 8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. A solução dos profetas, de Moisés, de Davi, de Ezequiel, de Isaías, agora de Miqueias, está cheio do poder do Espírito do Senhor. É Ele que dá entendimento, juízo, sabedoria. É Ele que guia pelo caminho certo, da sabedoria, da ciência, do conhecimento de Deus, conhecimento das coisas do céu, da direção de Deus, quanto da terra. O Criador de todas as coisas dá sabedoria, dá entendimento para a vida. Mas eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Este é o caminho, é estar cheio do poder do Espírito do Senhor, para entender a vontade de Deus, o que agrada a Deus e como viver dessa forma. É o bem, é amar, é perdoar, é não trazer o sofrimento para o próximo, é não prejudicar, é não lançar nenhum tropeço contra o seu irmão, contra ninguém. É ajudar, é socorrer. Esse é o poder do Espírito do Senhor. O Espírito do amor, é o Espírito que guiou a Jesus Cristo, curando todos os oprimidos do diabo, fazendo festa, promovendo a alegria, promovendo o banquete, transformando a água em vinho. Então, a pessoa que tem o Espírito do Senhor tem o Espírito para levar a vida para todos, para amar a todos, levar a alegria, levar a vitória. O homem mau, ele leva a proibição, ele leva coisas que retiram direitos, que retiram justiça, que proíbem a festa, proíbem o alimento, proíbem a bebida, lançam cargas pesadas sobre as pessoas, querem ver os outros trabalhando como escravos. É o espírito de Faraó, é o espírito de Jezabel, o espírito do engano, o espírito da mentira, espírito do sofrimento. Mas quem está cheio do poder do Espírito do Senhor tem o espírito da paz, da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o Espírito que traz alegria, traz vida e vida com abundância. E de juízo e de força. Justamente para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Anunciar a necessidade de se amar o próximo e desejar que o outro tenha tanto quanto você quer para você. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como Jesus nos amou. Amar como Jesus amou. Ter a bênção de Deus, ter o batismo com o Espírito Santo, ter a alegria do Senhor, ter a vitória na sua vida. Então essa palavra profética de Miqueias fala do ministério de Jesus, fala do batismo com o Espírito Santo, fala também para os dias de hoje.
a solução para uma religião que envergonha, uma religião confusa, que está sofrendo derrotas e humilhação e vergonha constante, é a sabedoria do alto, é o poder do alto. É o que Salomão pediu e recebeu. Porque os dons do Espírito Santo, a maior parte deles, a grande parte, está relacionada à sabedoria, conhecimento de Deus, entendimento, ciência, toda espécie de luz, de compreensão da vida, do que é certo, do que traz a felicidade, para sermos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.